Gestação na adolescência. Pior ainda quando ela é indesejável. É sobre esse tema que nós vamos abordar todos os aspectos que envolvem, então, essa fase da adolescência. Para isso, eu convidei uma doutora que é especialista em obstetrícia e ginecologia e que tem uma larga experiência na área de adolescentes que engravidam. Eu estou aqui com a doutora Maria Auxiliadora Budib, que vai nos colocar hoje dentro da realidade do que é a gestação na adolescência. Continua sendo uma epidemia, doutora? Infelizmente continua. Eu falo infelizmente porque não é toda gestação na adolescência que é indesejável. Existem meninas que realmente elas casam cedo, elas desejam ser mães cedo, mas a grande maioria, 95%, 98% engravida sem querer, entre os 12 aos 19 anos de idade. Isso vem numa crescente. Hoje, de 25% a 30% dos nossos partos pertence a essa faixa etária. Nossa Senhora. Então, veja bem, informação importantíssima. Existe a questão da faixa etária. Então, nós podemos dizer que a gestação na adolescência, ela se caracteriza pelo período de 12 a 19 anos de idade. E é lógico que a coisa fica pior quando ela não é programada, quando ela não é previsível. Doutora, com mais frequência, qual é o período dessa faixa etária que nós encontramos a adolescente em risco de gravidez? O que mais nos preocupa é a adolescente de 12 aos 15, né? A menina entre os 16 e os 19 anos, o corpo dela já está até mais preparado para uma gestação, não o psicológico, certo? Houve uma diminuição, isso daí o DataSUS mostrando bem para a gente, entre meninas de 15 a 19 anos. Inversamente proporcional, houve o aumento das meninas de 10 anos, acredite, aos 14. E esse grupo é o grupo extremamente de risco. Primeiro, porque é o pensamento mágico da adolescência. Ela nem sabe que está grávida. Quando ela desconfia que ela está com atraso menstrual, já passaram 3 meses. Ela é muito novinha, ela não tem controle de ciclo. E quando ela tem certeza que ela está grávida, ela esconde da mãe. E aí, aquela menina que tem risco na hora do parto, que tem um pré-natal mal feito, aquele pré-natal claudicante, quebrado, que começa no 7º mês, e risco de morte. Essas meninas estão sendo risco de morte, aumentando a mortalidade materna, que é uma tristeza. Você perdeu uma filha, né, entre seus 12 a 15 anos, porque você nem sabia que ela estava grávida e ela morre no parto. Isso daí é muito preocupante, é um problema de saúde pública. Doutora, vamos falar um pouquinho também do parceiro, não é? Desse pai, que normalmente ele é adolescente. Mas eu gostaria que a senhora confirmasse para mim qual o perfil desse pai que engravidou essa adolescente, esse jovem que engravidou essa adolescente. É o amigo da escola, né? É o amigo do curso que ela está fazendo à tarde, é um amigo de bairro, né? Que a mãe sai para trabalhar, e é o vizinho. E eles são tão imaturos quanto ela. O casal grávido geralmente é adolescente. É difícil você ter uma menina de 15 anos grávida de um moço de 25, né? Até porque a parte de anticoncepção, o parceiro de mais idade, ele já está se preservando. E o adolescente e a adolescente, eles estão começando juntos, né? Ele é tão imaturo quanto ela, mas infelizmente o ônus maior fica para ela. Tem uma outra coisa que ela é bastante cruel, né? Se nós olharmos bem, eu quero avisar todos vocês, telespectadores. Olha a crueldade. Está havendo, então, precocemente atividade sexual. Atividade sexual sem proteção. Não é? Porque, na verdade, pelo menos se tiver proteção, estaria isento da possibilidade de gravidez e de doença venérea. Então, olha só que situação. Às vezes, a gravidez é um problema até menor frente a uma doença sexualmente transmissível. E isso acontece com muito mais frequência, realmente, à medida que a pessoa é uma adolescente mais jovem, né, doutora? É porque adolescente, ela não é promíscua. Eu costumo falar isso para as mães. Ela simplesmente está experimentando a vida. Quanto mais cedo ela começa a ter atividade sexual, mais número de parceiro ela vai ter. E aí ela tem risco de pegar o
famigerado HPV e lá no futuro tem um câncer de colo do útero. Se a gente não explica isso para adolescente da gente, adiar a primeira vez, ou quando você tiver a sua primeira vez, que seja com uma pessoa que vale a pena, que você use o seu preservativo, porque está aumentando o risco de câncer de colo do útero nessa população muito jovem. Ela hoje, ela é monogâmica, ela está namorando o João e ela ama o João. Eu não tenho dúvida disso, trabalho com adolescente. Daqui a um ano, acabou aquela relação que ela amava tanto e ela já está com o José. Então, ela não traiu, ela não é promíscua, simplesmente, quanto mais cedo você começa, maior o número de parceiros que você vai ter durante sua vida. Quanto maior o número de parceiros sem a devida proteção sexual do preservativo, maior risco de doença sexualmente transmissível. E nisso também o jovem está onerando a taxa de HIV. A gente fala em HPV, a gente fala em sífilis, parece distante. Quando você fala em HIV, eles ficam com medo, né? Então, hoje, existe o preservativo, existe o anticoncepcional, mas existe hipocrisia. A minha filha não tem relação, o meu filho não tem relação. A hipocrisia é a maior epidemia. O valor que você passa para o seu filho, ele tem que ser proporcional à responsabilidade. Você fechar seus olhos e não ver o que está acontecendo dentro da sua casa, você está sendo o principal inimigo do seu filho. Olha, doutora, excelente. Estou maravilhado. Tenho certeza que todos que ouviram aprenderam muita coisa. Eu quero agradecer, doutora Maria Auxiliadora, sempre muito solícita e sempre muito preciosa nas suas colocações. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. E eu agora chamo vocês para um comercial que é rapidinho. Em seguida nós voltamos para o outro bloco.